aí galera, aqui é KMG Animes e tô aqui mais uma vez para falar de polêmica, porque sim, saíram algumas informações sobre o Partido Comunista do Japão que está atacando os mangás e animes. Não diretamente, mas de forma indireta, porque sim, se classificou que as revistas, tanto da parte shounen como da parte seinen da coisa, são revistas para adultos e tem conteúdos ali considerados nocivos e até pornográfico. Então, por conta disso, acaba que começaram a atacar esse tipo de conteúdo. E isso vem gerando bastante repercussão. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso aqui, o que isso pode gerar e o que essa coisa tem ali de poder para tomar qualquer tipo de atitude ou até mesmo dar alguns probleminhas para gente que curte tantas obras com relação a esses tipos de conteúdo e até mesmo essas revistas em si. Mas antes de comentar, você sabe como é que funciona, né? Tem bastante conteúdo de anime, inclusive de Baki, e o Jack tá aqui atrás porque sim, até a revista de Baki foi afetada e eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tardar. Mas assim, como eu tô falando, tem aqui um card aqui em cima, né, com todos esses conteúdos para você estar assistindo. Enfim, vamos à notícia. O que acontece é que recentemente foi descoberto por um tal de Misato que sim, estava rolando uma pesquisa, estava rolando ali hoje entrevista, pesquisa, questionário, para poder o pessoal descobrir quais revistas para adultos com conteúdos sensuais e até mesmo objetificando as mulheres estaria sendo vendidas nas lojas de conveniências. Porque ali qualquer pessoa teria acesso àquele tipo de conteúdo, qualquer pessoa poderia ver, inclusive crianças. E é nessa hora que o pessoal começou a ver esse questionário e o que se descobriu é que sim, lá nesse questionário estariam algumas revistas aí que tem muitas obras conhecidas. Uma delas é a revista que até mesmo sai, né, o próprio Baki, a Weekly Shonen Champion, inclusive da Kitajouta, que estava lá marcada como uma revista para adultos e que continha conteúdo sensual, quase pornográfico, e aí isso gerou uma repercussão. O pessoal começou a questionar muito o que esse partido queria. Vale lembrar que o próprio partido já também apelou para os mangás e animes usando o Pikachu para poder fazer sua propaganda e fazer os jovens correr atrás desse partido em si, lá do Japão. Mas o fato é que, por mais que exista tudo isso, ainda assim tem um ponto interessante aqui que a gente deve questionar. A primeira coisa que aconteceu, se não me engano foi em 2016, foi quando lá na ONU já começaram a se questionar sobre a infantilização e até mesmo a pornografia infantil inexistente, que é um termo que foi explicado lá, que é quando não agride pessoas reais, crianças vivas em si. E aí, isso foi mencionado na ONU e foi tentado barrar e proibir no Japão. A própria ONU queria que o Japão proibisse tudo, acatasse essa ordem e ali destruísse qualquer tipo de relação ou sensualidade de qualquer tipo de personagem que lembrasse uma criança. Isso gerou polêmica pra caramba, porque a gente praticamente ia deletar 90% dos animes, já que as próprias japonesas parecem criança ainda mais quando elas são infantilizadas, né, nos animes, então foi uma loucura. E aí, depois disso, a gente tem mais essa agora, onde estão colocando até mesmo os mangás, animes, obras ali de revistas, tudo que tem relação com sensualidade feminina em si no mesmo balaio. No mesmo balaio até mesmo de conteúdo realmente para adultos, né, desenhos em si. Então, por conta disso, gerou polêmica e o negócio tá feio. O fato é que esse grupo vem falando isso porque eles têm algumas ideologias sobre justamente coisas relacionadas à lacração, tá? E até mesmo o próprio grupo em si, eles defendem algumas coisas aí de identidade de gênero, politicamente correto e tal. Então não é só um grupo que quer o bem, quer afastar essas coisas das crianças, tá? Tem tudo uma ideologia ali. Mas o fato interessante sobre tudo isso aqui é que tem um lado realmente correto da coisa. Não posso dizer que eles são totalmente errados, porque a gente acaba vendo aqui que eles estão lutando contra uma coisa interessante, que é justamente o uso da feminilidade para atrair leitoras. A gente sabe muito bem que recentemente teve aí a versão feminina de Mumon. Uma mulher fez um cosplay de Mumon e estava lá posando como modelo na revista Weekly Shonen Champion.
Só que isso seria, assim, uma pornografia? Será que seria isso mesmo? Ou simplesmente um ensaio sensual? Ou simplesmente um ensaio de modelo? Só um ensaio normal? Qual categoria você colocaria isso? Qual é a sua régua para dizer o que está certo e o que está errado? Esse é o grande problema. Sem falar também que a demografia em si das revistas, elas são um pouco problemáticas, tá? Porque o shonen em si, ele pode ter assuntos e coisas extremamente pesadas, como pode ser extremamente infantil, já que, pelo que eu lembro, é dos 12 aos 18 anos que é essa demografia do shonen. E por conta disso, você sabe que pode ter obras bem infantis lá, para crianças praticamente, e obras que contêm até estupro e outros assuntos muito mais pesados, como até mesmo violência e esquartejamento, coisas absurdas, e isso tudo categorizado no shonen. Pesado, então é realmente uma divisão meio estranha. Você falar que o próprio seinen, ele começa dos 18, né, e vai lá para os 25, 27 anos, por aí. A demografia é dividida de uma forma bem abrangente, e eu acho que é isso que incomoda também esse pessoal, e eu acho que tem uma certa razão. No final das contas, o fato aqui é que o pessoal tá caindo em cima porque acredita que os mangás, os animes e essas revistas não deveriam ter conteúdo sensual. E, inclusive, não deveriam ser vendidos em lojas de conveniência. Deveria ser vendido de uma forma bem restrita e escondida. E eu acho que se fosse para frente seria bem prejudicial tanto para as obras em si, como também para quem quer consumir esse tipo de conteúdo, pois a régua aqui é muito mais conservadora e muito mais insana do que se imagina, né? Porque a gente sabe muito bem que as pessoas, quando estão numa praia, estão de biquínis, inclusive tem pessoas que vão de formas bem bizarras. Não estou falando só do Brasil, até mesmo estou falando do Japão também. Então você vai proibir essas pessoas de andar na rua também, já que é esse conteúdo que está lá na revista, e você considera isso adulto a ponto de ser pornográfico. E até mesmo eles já falaram, né, que durante essas pesquisas eles queriam saber que se de fato essas mulheres estavam sendo usadas como objeto sensual. E como é que eles vão saber isso? Pelo que dá a entender, é através do que eles acham. Se ele achou que a mulher estava muito vulgar, então é porque ela é um objeto sensual. Se ela não tá, não é. E a opinião da mina não entra nesse caso? Isso é bem interessante e no final das contas é muito estranho a tentativa de fazer algo, mas ao mesmo tempo ainda dá para escutar e ficar pensando, realmente, por que a revista que garotos de 12 anos compra tem tanta mulher de biquíni e tem tanta apelação? É um questionamento, mas no final das contas a minha opinião é que é algo extremamente exagerado. O máximo que a gente poderia tirar dessa ideia aqui é que algumas pessoas estão tentando se aproveitar de temas e coisas que são normalizadas, mas parecem polêmicas pra caramba, para simplesmente ganhar mais e mais espaço e crescer mais ainda o politicamente correto. Coisa que eu acho ruim, já que por não ter o politicamente correto lá no Japão, os gays, as lésbicas e até mesmo outros tribos de culturas mais fora da caixinha, fora do modelo do japonês em si, pode estar sendo apresentado ali nas revistas, nos mangás e animes. Se não fosse isso, eu acho que se tivesse o politicamente correto tão instaurado ali, a gente não teria nem tantos personagens tão legais e tão bem diferentes, cheios de gírias, de coisas legais como a gente tem hoje em dia, por conta justamente dessa diversidade e dessa liberdade que se tem nas obras em si. Mas no final das contas, eu só deixo claro aqui que por mais que pareça meio bizarro e insano e até mesmo dá aquela preocupação sobre tudo isso, você tem que ter ciência que esse Partido Comunista ele é bem fraco, tá? Ele é pequeno, ele vai tentar ali mais uma vez, entrar com a ação internacional para fazer alguma coisa, mas ele não tem muita força, já que a grande maioria é do lado da direita e o pessoal preza pela liberdade e pelo que o pessoal pode fazer o que quiser nas suas obras, desde que não ataque nem faça alguma coisa com uma pessoa real. Se é uma pessoa, se é uma coisa fictícia, o que fique na ficção. E eu acho que isso não vai andar pra frente, não. Eu acho que os mangás nem a revista vão ser prejudicados. É mais um burburinho que tá voltando aí, tentando fazer alguma coisa, mas se eu não me engano, eles são só 5% das cadeiras ocupadas no governo em si. Então,
eles não têm força quase nenhuma dentro do governo. Mas enfim, esse era o comentário que eu queria fazer, eram essas ponderações que eu queria comentar com vocês. O que vocês acharam? Vocês acham válido realmente fiscalizar e tirar todas as revistas e banir todas as modelos? Modelo não pode mais trabalhar em revista nenhuma de jovem adolescente. Modelo só pode trabalhar agora na internet ou em revista que seja para adulto. Lembrando, né? Porque tem modelos que não trabalham com isso, para coisas para adultos. Elas trabalham com coisas mais normais, que é o que geralmente acontece nessas revistas. Então, pergunto a vocês, qual é a opinião de vocês? O que vocês acham sobre tudo isso? Vocês concordam com essas opiniões? Vocês discordam? Eu quero que vocês comentem aí, apresentem suas ponderações sobre tudo isso que aconteceu. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!